Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 49 dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é um compromisso com Jesus. O texto vai estar em Mateus capítulo 26, no versículo 31. Então, irmãs, hoje, segunda-feira, começando mais uma semana dessa jornada de oração. Nós já estamos no 49 dias, é com muito orgulho, muita gratidão que está no meu coração por estarmos rompendo cada dia mais. E Deus está lapidando as nossas pedras, Deus está removendo as pedras que está impedindo do rio fluir na nossa vida. E eu tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco nessa semana. Que você abra seu coração, que você deseje, porque Ele sempre vem quando a gente tem expectativa na presença dEle, na pessoa dEle. Bom, ontem nós falamos sobre o caminho, né? Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E nós vamos continuar falando para que a gente vá adentrando para esse caminho de vida, esse caminho de glória que é o próprio Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esse compromisso com Jesus. Quando eu criei, no meu coração esse devocional, eu estava pensando sobre isso. Que nós muitas vezes dizemos que nós temos compromisso com Jesus. Mas será se nós temos realmente compromisso com Jesus? Quem é Jesus, né? Até onde vai o seu compromisso com Jesus? Até onde vai a sua aliança com Jesus? Muitos de nós temos compromisso com o homem, Jesus. Muitos de nós temos compromisso com o sangue de Jesus, com o nome dele. Mas nós temos que ter compromisso com quem ele é de verdade, com a essência dele. E ele é a verdade, ele é a justiça, ele é amor. Ele é paz, Ele é vida, Ele é luz, Ele é perdão, Ele é cura, Ele é a palavra. Então, se nós dissemos que temos compromisso com Jesus, mas nós não temos compromisso com a verdade, nós amamos a mentira, nós ainda andamos na mentira, nós ainda falamos mentira, então nós não temos compromisso com Jesus. Se nós dissemos que temos compromisso com Jesus, mas nós não amamos a justiça, nós não seguimos a justiça, nós não obedecemos a lei, nós não ensinamos a justiça, nós também não temos compromisso com Jesus. Jesus é muito mais do que um nome, muito mais do que um nome. Se nós dissemos que temos compromisso com Jesus, mas nós não andamos em amor, nós não pregamos amor, nós não sabemos o que é perdão, nós não amamos nem os nossos, Muitas vezes nós não amamos nem o nosso marido, que é aquele que está mais pertinho da gente, que a gente está dormindo junto. E não só isso, amar os irmãos. Quantos de nós, às vezes, está brigado com familiares, com irmãos, com mãe, com pai, que é os parentes mais próximos que nós temos, que é a nossa família. Então, nós não temos compromisso com Jesus. Então, irmã, esse tema é vasto, nós precisamos mergulhar e olhar fundo. Eu tenho compromisso de verdade com Jesus? Ou é só da boca para fora? Ou eu tenho compromisso com o homem Jesus? Aquele homem que veio, que fez milagres, aquele homem que multiplicou os pães, aquele homem que cura. Porque muitas vezes nós só temos compromisso com esse Jesus, aparentemente terreno, e a gente esquece que ele é o próprio Deus. Então nós vamos contar a história aqui de Pedro, vamos meditar um pouquinho na vida de Pedro. Pedro traiu Jesus. Olha que Pedro andou com Jesus. Pedro viu muita coisa que Jesus fez, mas Pedro traiu Jesus, porque ele tinha compromisso só com o homem terreno. Então a aliança dele ainda estava no nível terreno. E hoje nós vamos meditar, será que a nossa aliança com Jesus, ela ainda está no nível terreno? Será se nós temos compromisso com Jesus aparentemente de segunda a sexta até de manhã, da sexta-feira à tarde, ali já esqueço o meu compromisso e eu tenho que ficar alegre e curtir a vida do meu jeito, da minha maneira, como eu ouvi esse final de semana, que a gente tem que, final de semana é dia de curtir um pouco, não pode levar as coisas muito a sério. Então, vamos ler sobre a vida de Pedro e esse compromisso, e é isso que eu quero falar hoje. Deus, a nossa aliança com Jesus, irmã, ela está sendo provada no fogo todos os dias, para que fique uma aliança mais purificada, uma aliança mais fortalecida,
Porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Jesus, ele é infinito, a gente não vai conseguir conhecer ele até a eternidade, é daqui até a eternidade, porque ele é Deus e ninguém conhece a Deus todo, né? Porque ele é insondável, ele é magnífico. Então vamos lá. Mateus capítulo 26, no versículo 31. A gente sabe a história de Pedro. Pedro foi um discípulo escolhido por Jesus ali, viu muita coisa, era um homem forte, sanguíneo, foi um dos fundadores, né, da igreja, é um dos apóstolos. Mas antes dele chegar nesse ponto, vamos ver aqui. Então, Mateus 26, 31 fala assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: Eu vou ferir o pastor e as ovelhas do rebanho vão ficar dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para Galiléia. Disse Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, para mim nunca será. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus estava dizendo que estava chegando o tempo dele partir e que ele sabia que ele ia ser negado, que ele ia ser rejeitado. Irmãs, antes de entrar nessa profundidade aqui que o Senhor quer nos chamar a atenção, antes da gente reavaliar, eu quero dizer que Jesus, ele já compreende a sua fraqueza. Não precisa entrar em pânico, ficar triste. Nossa, estou entendendo que eu não tinha compromisso com Jesus, era nada, que eu estou levando as coisas na brincadeira, que eu sou só uma religiosa. Fica tranquila, Jesus sabe o nosso sentar, o nosso levantar. Jesus sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes que a gente pensa, antes que a gente imagine o que a gente ia dizer. Então Deus conhece a gente de trás para frente, frente para trás, é Ele que nos criou. Então ele disse aqui para os discípulos: olha, hoje vocês vão escandalizar comigo, porque está escrito, já estava determinado. Mas depois que eu ressuscitar, eu vou vir diante de vocês e vou restaurar algumas coisas. E aí Pedro, né? Porque a gente não se conhece, irmã. Nós não nos conhecemos, nós não conhecemos o nosso coração, nós não conhecemos o que nós somos capazes. Por isso que nós precisamos adentrar para dentro de Jesus todos os dias da palavra, porque quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente se conhece também. Porque Ele vai colocando luz na nossa vida, luz no nosso coração, e vai vindo para fora, né, aquilo que precisa vir. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Às vezes a gente não imagina o quanto tem de bondade na nossa vida, sabia? Às vezes a gente não imagina o quão generoso a gente é, porque a gente não teve ainda, não se abriu, não deixou sair para fora esses dons, esses talentos. Então nós precisamos, através da palavra que ela vai nos alinhando, ao mesmo tempo que às vezes a gente não sabia também que dependendo da dor que fosse causada em nós, a gente agiria de uma forma tão ruim ou covarde. Então nós precisamos nos conhecer e Jesus já nos conhece. Então, primeira coisa, ficar tranquila porque Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa debilidade e Ele está trabalhando em nós, porque Ele não vê o agora. Jesus não fica olhando para nós agora com a nossa fraqueza, né? Quando a gente não consegue fazer as coisas, quando a gente não consegue romper, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não consegue ir além. Ele não fica olhando para isso agora. Ele olha: eu vejo você lá na frente, eu vejo você um apóstolo, eu vejo você um fundador da igreja, eu vejo você um fazedor de discípulo. Então, quando Jesus chamou Pedro, ele olhava para Pedro dessa forma. Mas ele sabia que Pedro era impulsivo, que o que Pedro falava ele não cumpria, que Pedro ia trair ele, negar ele, que Pedro ia abandonar ele ali no momento de dificuldade. Ele sabia. Então ele avisou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, né? E ele dizia que não, que eu até morro. Todos podem te negar, mas eu não. Eu vou morrer por ti. Então vamos lá. E os outros discípulos disseram o mesmo, está dizendo, e todos os discípulos disseram o mesmo. E a gente às vezes olha só a história de Pedro, porque Pedro é impulsivo, né?
Ele disse, os outros ficaram calados ali um pouco, né? Mas eles falaram, mas o Pedro disse, não, eu vou ser o melhor aqui. Então vamos ler agora o versículo 58, continuando no mesmo texto, porém, aqui nós já conhecemos a história, Jesus foi orar no Getsêmani, os discípulos não conseguiam orar com ele, estava dormindo devido àquela opressão, né? Há momentos na vida que vem a opressão e a gente não consegue se levantar, como os discípulos aqui não conseguiam se levantar para orar, mesmo no meio daquela luta. Aí Jesus foi preso e vamos para o versículo 58. Antes disso, irmãs, eu não vou ler, mas aqui está contando que quando o soldado veio prender Jesus, Pedro, no versículo 51, ele tirou a espada e cortou a orelha. Não está dizendo que é Pedro, mas suspeitam-se que é Pedro por ele ser o impulsivo. Cortou a orelha ali de um dos soldados. E Jesus teve que fazer um milagre ali e disse, não precisa me defender, né? Coloca a sua espada na bainha, porque se eu quisesse, o meu pai me mandaria anjos para me defender, mas eu não quero me defender, eu estou aqui para me entregar mesmo. E aí vamos para o versículo 58, depois que Jesus é preso, levado, né? Aí fala assim, 57, e os prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim do que ia acontecer. Vamos aqui agora para o 69, tá bom? Aí fala assim, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada e lhe disse também, tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou e diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que ali estava, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, eu não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque até o teu modo de falar denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. Quando a gente lê essa palavra, né, irmãs, a gente fica assim, meu Deus, como Pedro fez isso, né? A gente, às vezes, eu imagino que eu ia falar, eu não faria isso, né? Eu imagino que eu falaria isso. Mas é aquilo que eu disse, irmãs, nem nós conhecemos a nossa fraqueza. Então, às vezes, é necessário. Deus permite com que a gente quebre a cara. Deus permite para que a gente conheça. Ei, você não é tudo isso que você pensa. Você não é tão forte quanto você pensa. Você não está tão firme quanto você pensa. Então, a nossa fé, ela é provada todos os dias, para que a gente tenha compromisso verdadeiramente com o Mestre. Porque Pedro, ele tinha um compromisso com o homem terreno. Ele estava com Jesus porque Jesus fazia todos os milagres. Jesus estava ele achava, né, que todos ali sabiam que Jesus entendeu que Jesus era o Messias, então esperava que ele se manifestasse. Ele vai se manifestar como rei, ele vai colocar tudo em ordem, ele vai usar todo o poder dele. Mas havia um mistério que eles não sabiam ali, que eles não compreendiam, né, que era a morte e a ressurreição de Cristo. Então, quando ele vê aqui que vem prender ele, e que ele tenta defender Jesus, e Jesus disse, não é hora disso. Eu tenho que me entregar, eu vim para me entregar, eu vou cumprir o propósito de me entregar. E aí ele ainda coloca, cura esse homem, coloca a orelha do homem de volta ali. Ali eu acho que começou Pedro a falar, ele não vai fazer o que eu queria, ele não vai fazer o que eu achei. E ali o compromisso dele é provado, que ele tinha um compromisso raso e terreno só com o homem Jesus e não com o Filho, com o Deus. Ele não estava disposto a viver o reino de Deus da forma que é o que Deus quer. Ele estava disposto a viver o reino de Deus da forma que ele achava que era. Então, muitas vezes nós temos compromisso com Deus que faz milagre,
né? Eu estou seguindo esse Deus porque estou atrás de um milagre, então eu tenho um compromisso com ele. Eu estou seguindo Jesus porque eu tenho um compromisso com aquele homem que faz multiplicação, que prospera, porque eu ouvi dizer que ele prospera. E às vezes nós temos compromisso com Jesus até onde nos convém, quando está tudo bem ou quando está tudo mal, né? Então a gente só fica ali agarrado nele, não porque a gente está passando aquela luta, mas a nossa aliança está sendo provada no fogo. Só assim nós saberemos que ele é o caminho. Então nós vamos aprender a ter compromisso com a essência dele, ter compromisso com o mestre, ter compromisso não só com esse fazedor de milagres, mas ter compromisso com o filho, não só com o que dar de comer para a multidão. Nós vamos ter compromisso com o amigo Jesus e não só com o companheiro. Então vamos ler aqui João capítulo 21, versículo 15 a 17, fala assim, antes disso, vamos ler isso mesmo. João capítulo 20, peraí um pouquinho, João capítulo 21, versículo 15 e 17. Pedro é interrogado, né? Depois de terem comido, então Jesus ali, depois que ele morre, ressuscita, ele aparece aos discípulos. E aí ele tem uma conversa com Pedro. Então, irmãs, a nossa aliança está sendo provada pelo fogo e eu desejo que ela seja aprovada. Todas as vezes que Deus nos prova, é porque o desejo dele, irmãs, é que a gente saia aprovada. Então descansa seu coração, Deus conhece a nossa debilidade, só que descansa o seu coração, mas deseje ser transformado, arrependa, como fez Pedro. Pedro, quando ele entendeu o que ele tinha feito, ele chorou amargamente e ele começa a abrir o coração dele para realmente ser o homem transformado que Deus já sabia que ele iria ser lá no futuro. Então vamos lá, aí Jesus aparece para os discípulos no versículo 15 do capítulo 21 de João. Depois de terem comido, perguntou Jesus, Simão Pedro, Simão filho de João, você ama-me mais do que todos os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, então, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, se tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, verdade, eu te digo que quando você era moço, tu cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, for velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. É isso. Então, irmãs, aqui Jesus leva o Pedro a essa reconciliação consigo mesmo, porque ele negou 3 vezes, mas é que ele se redime também 3 vezes, quando Jesus pergunta, você me ama? Tem um outro texto que eu não deixei, que fala, que Jesus fala com Pedro assim, Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando você se converter, que você deixar de ser egoísta, que você deixar de ser essa pessoa impulsiva que age na carne, que não foca a sua força da forma correta, né? Porque Deus não vai pegar uma pessoa que é impulsiva, irmã, que é forte, que é sanguínea. Ele pode até fazer, mas ele criou a pessoa assim. Ele não quer que a pessoa vire um cordeirinho. Ele quer que a pessoa tenha um autocontrole. Ele também não vai pegar uma pessoa que ele criou, mansa, dócil, e vai querer fazer de uma pessoa agressiva. Ele quer que a gente tenha equilíbrio. Tudo é o equilíbrio, né? E tudo é usado para a glória de Deus.
Então o apóstolo Pedro, era necessário ele ser um apóstolo forte, mas com um caráter curado, não com um caráter interesseiro, né, com um caráter... aqui mesmo nesse texto eu não vou ler, mas até o final do texto, ele estava ainda passando por um processo. E ele pergunta para Deus sobre João, porque está falando aqui que o João, o apóstolo, João, o amigo que Jesus amava, eu não tô achando aqui onde está. Acho que eu fiquei de colocar e não coloquei. Mas nesse texto aqui mesmo está falando isso, e Pedro interroga Jesus e pergunta, e sobre este? Aqui, está aqui. No versículo 21, Pedro perguntando a Jesus e disse, e quanto a este? E quanto a este? Ele queria saber da vida de João. Mesmo ele sendo corrigido, ele ainda tinha algumas arestas a ser aparada. Então, irmãs, daqui até a glória, nós estamos sendo lapidados. Estamos sendo lapidados. Quando a gente acha que a gente melhorou um pouquinho, Jesus disse, você pode melhorar mais. Você pode melhorar mais. Esses dias eu falei de uma pessoa que eu estava aconselhando, que a pessoa disse, eu sou humano, né? Que a pessoa fica dando muita brecha para algumas coisas simples, que vai trazer depois vai trazer tanto desgosto para ela, vai trazer tanta cobrança desnecessária. E eu disse, você tem que fechar essas brechas, não pode ficar deixando isso aí. Ela disse, mas eu sou humana. Eu disse, você é humana, mas Deus aposta que você pode ser muito mais. Então, Deus, quando Ele lapida a nossa vida, irmãs, é porque Ele aposta que nós podemos ser muito mais. Há uma grande obra que Deus está esperando, colocando na nossa mão. E por isso Deus está lapidando a vida de Pedro. E Pedro, isso aqui, mesmo nessa conversa aqui com ele, tratando o caráter dele, ele quer preocupar com o outro. Às vezes nós estamos preocupados com o outro, né? Mas por que Deus corrige só a mim? E o outro? Né? Ele pergunta aqui, mas e esse aí? E esse aí? E João? Porque João tinha a fama do discípulo a qual Jesus amava e do discípulo que amava Jesus. Porque João era mais manso, né? Mas não quer dizer que é o mais manso, irmã, que é o mais certo. Não tem nada disso. Estou dizendo só uma comparação aqui. Então, aqui está dizendo que Pedro, ele se redime. E Deus, a ordem de Jesus para Pedro é, quando você se converter de verdade, apacenta as minhas ovelhas, olha para o que eu tenho para fazer, olha para o meu reino. Para de olhar para mim só como aquele que dá e faz um pouco. Irmãs, eu sei o que é isso, essa correção em você exercer aquilo que Deus te chamou para exercer. Eu sei um pouco o que é isso. Porque por muito tempo, muitos anos, e até hoje eu ainda estou nesse processo, né? E vou estar até a eternidade. Por muitos anos eu corri e corro ainda de muita coisa, e é necessário que Deus me chame a atenção. Então Deus está nos chamando a um nível mais profundo de compromisso com Ele, aonde a gente não quer só o Jesus que dá. Eu não quero só o Jesus que vai vir, vai trazer cura para minha casa, prosperidade, paz. Eu quero o Jesus verdadeiro, eu quero o Jesus, quem é o Senhor? O que o Senhor pensa? Como é que o Senhor está hoje, de manhã, nessa segunda-feira, 25 de outubro de 2021? Como é que o Senhor está? Como é que está o seu coração? Ah, irmã, mas Ele é Deus, para que você vai preocupar isso com Ele? Mas Ele é meu amigo, Ele não é meu companheiro. Mas Ele é o Filho de Deus, Ele não é só um fazedor de milagre. Mas Ele é um homem que veio em carne, morreu e se entregou por mim. Ele não é só aquele que faz a multiplicação dos pães. Então, Deus está nos chamando a gente caminhar nesse caminho e a nos levar nesse compromisso de doçura pela presença de Deus. E eu quero ler aqui Lucas 10, versículo 38 ao 42, a história de Maria, né? Lucas 10, no versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor,
ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitada-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Você não se importa, Senhor? O Senhor não se importa que essa minha irmã fica me deixando servir sozinha? Ordena que ela venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãs, aqui está uma história de uma mulher que ela tinha um compromisso não só com esse Jesus que eu estou repetindo aqui o tempo todo, o Jesus que fazia milagres, né? Ela não pensou, nossa, eu tenho que fazer bastante coisa porque aquele que faz milagre, aquele que cura, aquele que ressuscita, ele está vindo na minha casa e eu preciso servir ele da melhor maneira possível. E ficou ali agitada, Marta agitada. Ela falou, não, eu quero ouvir os ensinamentos dele, eu quero ouvir a voz dele, né? Maria sentava-se aos pés dele, eu quero ouvir a voz dele. E Jesus disse que isso é a melhor parte. Então ela tinha um compromisso com muito mais além do que com esse homem só. Ela tinha um compromisso com o mestre. E o tempo todo eu estou dizendo aqui, irmãs, e o tempo todo a caminhada de oração, o foco é ensinamento. Ensinamento. Ou você se apaixona por aprender e praticar, porque só aprender não vai dar, não vai adiantar nada. Você tem que aprender e praticar, né? Ou então o nosso compromisso vai ficar raso. Porque Jesus, ele quer nos ensinar todos os dias. Irmãs, a igreja de Jesus, né, a igreja cristã, ela está passando por uma revolução, ela está passando por um saculejo. E a igreja que vai permanecer, a igreja que vai sobreviver nesses dias, vai ser a igreja como Maria, que sabe se assentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele está falando, ouvir o que ele está ensinando. Porque a igreja que está hoje agitada, correndo de um lado para o outro, fazendo, querendo mostrar para o mestre algumas coisas, está cansada, a igreja está cansada, mas ela continua fazendo, ela não quer parar. Às vezes, irmã, a gente está no culto e Deus está querendo mover. E o povo não para. Vamos cantar mais uma música bem alto? Vamos falar alguma coisa bem alto? Vamos continuar pregando e Jesus ali movendo, querendo falar. Aquieta um pouco, fecha o olho, deixa eu ouve o que eu estou falando. A gente não consegue, irmã. Às vezes no dia a dia a gente ouve a voz de Jesus chamando, senta aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nesse caminho que a gente está falando, que Jesus é o caminho. Às vezes a gente está querendo ir, e às vezes ele diz, senta aqui, vamos conversar um pouco, né? Quando ele conversou ali com a mulher samaritana, ela ocupada, tirando água no meio do dia, talvez tinha almoço para fazer. Aquela época, irmã, não é igual hoje, é mais demorado, o almoço é mais demorado, né? E ela ocupada ali talvez, mas se ela não tivesse parado para ouvir, ela também entendeu que o compromisso dela era além do homem Jesus, era com o Filho de Deus, era com o Messias. Ela entendeu, esse homem é o Messias. Então que nós venhamos ser como Maria, ter um compromisso com o Mestre, né? João teve um compromisso além de discípulo, além de servo. João se tornou amigo de Jesus. Vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui, eu marquei algo. Vamos ler aqui quando Pedro é liberto da prisão. Olha que tremendo. Atos capítulo 12, versículo 9. Então, depois que Jesus, né, foi para o céu, ressuscitou e assentou lá com o Pai até que ele volte. Então, está dizendo assim, que Pedro foi preso. E, peraí, deixa eu ler aqui. Capítulo 12, no versículo 3. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos.
Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando ao quatro escolta de 4 soldados, cada uma para a guarda, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Então, Pedro começa a passar pelos mesmos processos ali que Jesus passou. Ele foi preso praticamente na mesma época da morte de Jesus. E aqui está falando versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias, e assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então, irmãs, olha que experiência gloriosa que Pedro foi tendo ao longo do caminho, que Deus foi lapidando e mostrando ele. Aqui ele estava preso já, aqui ele já estava se entregando, entendendo que o reino era mais importante, né? Que se preciso fosse, morreria por Cristo. Eu não achei, a Bíblia não diz claramente onde está sobre a morte de Pedro, mas dizem, né, os historiadores, os teólogos, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso é dos historiadores, né, irmãs? Aqui na palavra eu não achei, mas como outros discípulos foram mortos, aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, fala que mataram a fio da espada Tiago, irmão de João. Então, vários discípulos foram mortos naquela época, devido à perseguição da igreja primitiva. Então, Pedro vai se convertendo. E eu quero repetir essa palavra que Deus diz para Pedro: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E nós, irmãs, quando nós nos convertermos de verdade, nós vamos tirar os olhos da nossa vida e nós vamos começar a olhar para o outro. Nós vamos começar a olhar o que o Senhor realmente quer. Bom, vou ler mais um texto aqui para terminar. Vamos ler Apocalipse. Aí é o discípulo amado falando. Nós lemos sobre João, ou nós lemos sobre Pedro, e nós agora vamos falar um pouquinho sobre João. Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, no versículo 1, fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou as palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as palavras nela escrita, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, graça e paz eu vos dou a outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênio dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quando o traspassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, João, ele foi o discípulo que ficou, o discípulo amado, né? A Bíblia diz ali na ceia, eu amo aquele texto, que ele se reclina a cabeça no ombro de Jesus.
É ele que pergunta a Jesus, ele que tem intimidade para falar: Jesus, quem é que vai trair? E Jesus fala para ele: aquele a quem eu der o bocado, né, de comida ali. Então ele era íntimo. Nós temos que ter essa intimidade, irmãs. Hoje avalie o seu compromisso com Jesus. Jesus nos conhece, está nos conduzindo a uma aliança forte, firme, verdadeira com o amado da nossa alma. Precisamos amar de verdade Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, como eu li aqui em Apocalipse, que todo olho verá quando ele vier. Aqui está dizendo também, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras. Não tem como ter compromisso com Jesus se nós não lermos a palavra. Irmã, a gente pode ouvir tudo quanto é pregação. Você pode passar o dia inteiro ouvindo pregação. Mas se você não descobrir o prazer de sentar um pouquinho e ler um versículo, bater o olho, porque quando nós estamos lendo não que ouvir não seja bom, irmã, ouvir é bom, mas nós precisamos desenvolver também esse hábito da leitura, porque quando nós lemos, nós ativamos o nosso 5 sentido e o seu olho, Deus, através do que você está olhando ali, Deus pode também te revelar grandes coisas. Então essa é a mensagem de hoje, Deus nos chamando a um compromisso com muito mais além do que com um homem só. Nós temos que ter compromisso com esse homem, Deus. Então que nós venhamos avaliar até onde vai o meu compromisso de verdade. Como eu falei, né, às vezes nós ficamos fantasiando, achando que eu morro por Jesus na grande tribulação, na era do anticristo, mas nós não estamos morrendo agora nem para os nossos pecados, irmã. Né? Na hora que dá a vontade da carne, a gente sai desembestado como uma mula e a gente não quer saber, a gente esquece do compromisso com Jesus. Então nós precisamos firmar esse compromisso. Esse caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é um caminho estreito, é um caminho que nós precisamos nos render, nos entregar. E um compromisso que nós precisamos com ele é como Maria. Eu quero ouvir os seus ensinamentos. Eu quero ser sua amiga. Eu quero te receber na minha casa, sim, mas eu não quero deixar o Senhor na minha casa sentado lá sozinho e eu ocupada fazendo outras coisas. Eu quero me assentar e eu quero ouvir o que o Senhor tem a falar. Outra coisa, irmãs, esse ensinamento não é para a gente conhecer a palavra, ser grande conhecedora. Para quê? Para que ser grande conhecedora da teologia, da língua hebraica, da língua aramaica, do sei lá o quê, de tantas línguas, de tantas teologias? Não, é para você conhecer a vida do mestre, de verdade. Você pode conhecer tudo isso se você quiser, pode conhecer além, mas o importante é você conhecer quem é Jesus. Então a canção que eu vou deixar hoje é uma canção antiga, que fala que o nome dele é doce, né? Fala da presença dele ali. E me fez lembrar de alguns anos, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, quando surgiu essa canção. E eu desejo que nós tenhamos uma semana de vitória, uma semana da doce presença dele, nos mostrando o caminho, nos ensinando o caminho, caminhando conosco no caminho, revelando coisas que ele quer nos mostrar no caminho. Amém? Pai, obrigado por esse dia, por essa semana, fale conosco, nos dê uma semana de vitória, uma semana de profundidade, uma semana de renovo da aliança, uma semana de renovo no compromisso. O Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Perdoa-nos, Pai, quando nós não somos sinceros, quando nós não somos fiéis, como dissemos que somos. Nos ajuda, Pai. O Senhor nos conhece, nos perdoa e nos ajuda a vencer até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, irmãs. Fiquem com Deus.